Está entrando no ar mais um do Vale Notícias. Sempre agradecendo o carinho, a sua atenção, você que nos acompanha pelo canal 10 da TV Cabo Mix ou através das redes sociais, o nosso muito obrigado. O do Vale Notícias de hoje está recheado de informações. Tem uma audiência da Prefeitura Municipal para tratar sobre o nível da represa de Jurumirim, que está em 17%. Também temos o parecer do Supremo Tribunal Federal, que mudou o seu entendimento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Essas e outras informações você acompanha agora no do Vale Notícias. Iniciamos o programa de hoje destacando uma notícia nacional, pois o Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5, mudou de posição e derrubou a prisão após a condenação em segunda instância. Com a decisão, réus condenados só poderão ser presos após o trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos possíveis. Antes disso, só poderão ser permitidas as prisões preventivas. Votaram a favor da condenação após o julgamento em segunda instância os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia, e votaram contra a prisão após a condenação em segunda instância os ministros Marco Aurélio Mello, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello, também o ministro Dias Toffoli. Com a decisão, ninguém poderá ser preso para começar a cumprir a sua pena até o julgamento de todos os recursos possíveis, ou seja, enquanto não forem julgados por todos os órgãos competentes. Um réu só poderá ser preso se for determinado a prisão preventiva do mesmo. Então, explicando para ficar mais fácil o entendimento, eu vou dar o exemplo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses de prisão, pelo envolvimento no caso do triplex do Guarujá, sendo condenado por corrupção e lavagem de dinheiro. Após a condenação de Moro, a defesa de Lula recorreu em segunda instância e ele voltou a ser condenado pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e teve sua pena aumentada para 12 anos e 1 mês de prisão. Agora, a defesa espera o julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça e, após a decisão, ainda poderá recorrer no Supremo Tribunal Federal. Então, após a condenação pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi decretada a prisão do ex-presidente. Porém, agora, com a mudança de posicionamento do STF sobre a prisão em segunda instância, o ex-presidente Lula deverá ser solto em alguns dias e aguardará o seu julgamento em liberdade. Além de Lula, com esta mudança, aproximadamente 5.000 presos poderão ser beneficiados, entre eles 38 presos condenados na Operação Lava Jato. É interessante destacar que desde 2016 houve outros 4 julgamentos sobre a prisão em segunda instância pelo STF, e em todas elas o STF decidiu a favor da manutenção da prisão após a condenação. O que será que mudou para que em tão pouco tempo houvesse essa mudança de interpretação por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu não posso expressar a minha opinião sobre isso, mas apenas sei que 5.000 condenados em segunda instância poderão se beneficiar da vida livre, enquanto recorrem em todas as esferas de uma justiça que, como bem sabemos, é mais lenta que uma tartaruga. E agora vamos falar sobre Avaré, mais precisamente sobre a CPI da dívida ativa, porque após o parecer do Ministério Público, através da promotora de justiça Gilmara Abraz de Castro, que se declarou favorável ao prosseguimento da CPI, a Justiça de Avaré não acatou o mandado de segurança da Prefeitura Municipal que pedia a suspensão das investigações e determinou que a Câmara dê continuidade na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga um possível dano aos cofres públicos da Prefeitura de Avaré, de mais de 5 milhões de reais. Após a determinação da Justiça, que foi decretada na segunda-feira, dia 4 de novembro, a Câmara Municipal de Avaré realizou uma coletiva de imprensa na terça-feira para informar os próximos passos da investigação da dívida ativa. Confira maiores detalhes na reportagem de Caio Augusto.
Na segunda-feira, dia 4, a Justiça de Avaré divulgou a autorização para o prosseguimento da CPI da dívida ativa, que deverá investigar dívidas com o município, que deixaram de ser cobradas pela Prefeitura. A comissão parlamentar do inquérito terá o vereador Ernesto Albuquerque como relator. Toda vez que a gente entra com um pedido desse, a gente tem a expectativa de ter êxito, né? Naturalmente, teve alguma derrota anterior, então a gente tinha preocupação com relação a esse desenlace aí. E eu acho que o juiz entendeu, o desembargador entendeu que era necessário, que tinha um objeto específico, que toda CPI tem que ter um objeto específico, acho que nós temos muito claramente investigar essas contas que estão em decadência ou prescritas e saber o montante que houve de prejuízo para os cofres públicos. Vale lembrar que a Prefeitura de Avaré chegou a conseguir uma liminar proibindo os trabalhos da comissão. Porém, a liminar foi derrubada. A gente teve grande preocupação, sim, quando o próprio Executivo entrou com mandado de segurança para barrar, que barrou a primeira CPI, entrou com mandado de segurança para barrar a segunda CPI. A gente teve preocupação, sim, porque a gente também, a grande preocupação judicial, né, o judiciário acatar esse mandado de segurança. Graças a Deus foi analisado, ouviu ambos os dois lados, não só o executivo, mas também a Câmara Municipal, e através de ambos os dois, o judiciário tomou essa providência aí de dar continuidade ao trabalho da CPI. Marialva Biazon será membro da comissão que analisará dados de 2017 e 2018. Nós vamos fazer uma reunião para definir as pessoas que serão ouvidas, terão oitivas, terão análise de documentos. Já tem um material bastante grande da comissão que foi instalada anteriormente, comissão de investigação, agora vai ser uma comissão parlamentar. A primeira comissão teve funcionários e parlamentares participando. Eu estou participando nessa segunda fase agora, então nós vamos analisar toda essa papelada e também nós vamos fazer algumas oitivas que forem necessárias para acrescentar dúvidas, eventualmente, que a gente tenha e para esclarecer essas dúvidas. É importante destacar que a CPI de investigação ao dano aos cofres públicos da Prefeitura Municipal foi solicitada pelo próprio Poder Executivo, mas que após a Câmara optar no começo de 2019 para que fosse aberto a CPI para investigar o caso, a própria Prefeitura entrou com um mandado de segurança para suspender aquelas investigações. Na época, a Justiça deu parecer favorável à Prefeitura e aquela CPI foi arquivada pela Câmara. Mas agora, a Câmara abriu uma outra CPI para investigar o caso e, mais uma vez, a Prefeitura tentou barrar essa investigação. Mas a Prefeitura conseguiu o parecer do Poder Judiciário e irá investigar os anos de 2017 e 2018. Ou de quem são as falhas e de quem, ou do software ou de pessoas que deram esse prejuízo de mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos da Prefeitura. Então, para você entender um pouquinho, foi 1.200 processos que prescreveram ou entraram em decadência por não terem sido cobrados na época correta. Acredito que como será encontrado agora onde está essa falha grave que prejudica principalmente a população avaraense, que poderia usufruir desses 5 milhões com melhorias na educação, na estrutura do município, agora acredito que esse erro possa deixar de continuar acontecendo e que os responsáveis possam pagar por esses erros cometidos e por esse prejuízo milionário. E seguindo com as informações, um fato lamentável aconteceu em Avaré neste final de semana. Uma criança de apenas 8 anos veio a falecer após se afogar enquanto estava brincando com outras crianças. O fato aconteceu no bairro Brabância e, segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança estava brincando no local quando a sua família percebeu que ela estaria boiando. Acreditou que ela estava brincando no primeiro momento, mas logo percebeu que a criança teria se afogado. Acionou o serviço de emergência, o SAMU, que levou a criança até Botucatu, internou na Unesp, mas infelizmente na tarde da segunda-feira, dia 4 de novembro, a criança veio a falecer. É um fato realmente lamentável, uma criança de apenas 8 anos que teria uma vida toda pela frente, ter falecido em um momento que deveria ser um momento de lazer e de felicidade de toda uma família. Tenho 4 sobrinhos,
sei do amor que temos por essas crianças e não consigo nem imaginar a dor que essa família, que esses pais estão sentindo nesse momento. Então, eu desejo as minhas sinceras condolências e espero de coração que Deus conforte o coração desses pais, dessas famílias, desse pequeno menino de 8 anos que agora virou um anjinho no céu. E seguindo com as informações, vamos para o nosso primeiro intervalo e já estaremos de volta com o segundo e último bloco do Vale Notícias.